Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje ele é muito falado na mídia. Todos os dias saem atualizações novas, é sobre o Henry Borel, que foi morto, e todas as provas e acusações recaem sobre a própria mãe e o padrasto. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a deixar o like, vai me ajudar muito, se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais, porque temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Henry Borel Medeiros nasceu no Rio de Janeiro no dia 3 de maio de 2016. Ele é filho da professora Monique Medeiros da Costa e Silva e do engenheiro Leniel Borel de Almeida. Os pais de Henry se conheceram em 2011, quando Monique estava cursando letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se separaram em 2020, quando o casamento foi abalado pelo trabalho do engenheiro Leniel em uma multinacional, onde chegava a ficar 3 semanas embarcado e já dava sinais de desgaste no relacionamento. Naquele mesmo ano, em agosto, a Monique conheceu o Dr. Jarinho, então ela deixou o cargo de diretora de uma escola em Senador Câmara, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e passou a ser assessora no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Nessa mesma época, ela e o Henry já moravam com o Jairinho. O Henry ele foi matriculado na pré-escola do Colégio Marista São José e era a 4 minutos da sua casa, onde passou a fazer outras atividades também. Ele era um menino muito carinhoso, bonito, inteligente e amava passear com o seu pai. Em fevereiro do outro ano, o Henry passou a ter consultas com uma psicóloga que disse ter sido procurada pela Monique porque ele se recusava em ficar com ela na Barra. E nesse mesmo tempo, o Henry já tinha reclamado a seu pai sobre os abraços fortes que recebia do seu padrasto. O seu padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jarinho, é um médico e político atualmente sem partido. Eleito vereador do Rio de Janeiro em 2004, conseguiu se reeleger em 2008, 2012, 2016 e 2020, sendo cassado deste último mandato devido à quebra de decoro parlamentar. O Dr. Jarinho era figura conhecida do Legislativo Carioca, tendo sido líder do governo de Marcelo Crivella e filho de um ex-deputado estadual, o policial Coronel Jairo, que foi preso em 2008 pela Operação Furna da Onça, suspeito de receber mesada para aprovar projetos de interesse do governo de Sérgio Cabral. No primeiro fim de semana de março, o Leniel, pai do Henry, o buscou para eles brincarem juntos, foram para casa da avó materna e também para um parque de diversões. O Henry ele voltou para casa da mãe às 7h20 da noite e ele chegou, foi tomar banho e foi dormir. De acordo com a Monique, o Henry vomitou ao chegar, mas não estranhou o estado dele por se tratar de algo normal quando o filho chorava muito. Porém, gente, ela não contou por qual motivo o Henry estava chorando. Na madrugada do dia 8 de março, a Monique, juntamente com o Jairinho, estavam assistindo televisão no quarto de hóspedes, porque o Henry estava dormindo na cama dos dois, no quarto da Monique e do Jairinho. E aí ela acordou umas 3h30 da manhã e ela decidiu ir ver o Henry. Assim que ela chegou no quarto, ele estava deitado no chão, com as mãos e os pés gelados e os olhos revirados. De acordo com a Monique, ela disse, abre aspas, "Quando abri a porta do quarto, vi ele deitado no chão. Peguei meu filho, botei em cima da cama e estranhei. As mãos e os pés dele estavam muito geladinhos. Chamei o Jairinho. Ele enrolou meu filho numa manta e fomos ao hospital." Fecha aspas. Só que as médicas do Hospital da Barra que atenderam o menino garantiram à polícia que o Henry já tinha chegado morto à unidade de saúde. E em um laudo foi indicado que o Henry tinha lesões no crânio, ferimentos internos e hematomas nos membros superiores. 9 peritos disseram que exames indicam que a criança teve morte violenta. O Henry foi enterrado no dia 10 de março de 2021 no cemitério do Murundu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia começou então a investigar o caso para saber se o Henry morreu por acidente ou se ele foi vítima de violência, já que o laudo do ML apontou lesões graves no corpo dele. Então os peritos acreditam na hipótese sim de agressão, já que ele sofreu hemorragia interna e laceração hepática provocada por ação contundente.
No final de março, 12 pessoas já tinham sido ouvidas como testemunhas, incluindo as 3 médicas pediatras que atenderam o Henry, e todas elas disseram que ele chegou morto no local. Com isso, a Monique e o Jairinho se tornaram os principais suspeitos da morte do Henry. No dia 2 de abril, a revista Veja revelou em detalhes a existência de outras 2 crianças agredidas, filhas de 2 ex-namoradas do Jairo. Uma delas disse que o vereador agrediu sua filha quando os 2 estavam juntos, 8 anos antes da morte do Henry. A menina, hoje com 13 anos de idade, foi ouvida pela polícia e disse que as agressões eram frequentes. A polícia também descobriu que a menina vomitava e chorava quando o Jairo ficava com ela. Ou seja, gente, eram as mesmas reações do Henry quando voltava para a casa da mãe. Já outra mulher negou as agressões ao filho em primeiro depoimento prestado à polícia, mas uma amiga da família contou que o menino era uma criança muito alegre e que mudou de comportamento e que ele foi visto por diversas vezes chorando e tremendo só de ouvir o nome do Jairinho. A criança retornou de um dos passeios com o político com a perna quebrada na altura do fêmur. E 15 dias depois, a mãe do menino mudou sua versão à polícia e confessou que o Jairinho pisoteou seu filho em uma sessão de tortura. Ela também relatou episódios que o ex-vereador a dopou e a espancou. O pai do Henry, o Leniel, disse que não tinha dúvidas do envolvimento de Jairo na morte do filho e que queria ser ouvido novamente pela polícia. Ele também contou que Jairo lhe disse: "Vamos virar essa página, vida que segue, faz outro filho." Isso é muito forte, gente. E ainda, segundo Leniel, a avó materna da criança do Henry, chamada Rosângela Medeiros, ela sabia das agressões que ele passava, só que ela omitiu tudo isso nas declarações prestadas à polícia. E quando perguntaram para ela se ela tinha questionado a filha sobre a morte do Henry, ela disse que sim, só que ela não queria saber dos detalhes porque ela queria se poupar. E a Polícia Civil confirmou as agressões às outras 2 crianças. Por isso, o Jairinho, ele se tornou réu por tortura nos outros 2 casos que eu contei para vocês. Alguns fatos também não se batem, porque em 24 de março, a faxineira do casal, também chamada Rosângela, contradisse um depoimento da mãe da criança que tinha dito que a faxineira não sabia da morte do menino. Segundo a Rosângela, a Monique falou que o menino tinha falecido e que lhe disse na hora do almoço para ela tirar o dia de folga. Aquela hora, a Rosângela já tinha limpado o apartamento antes da perícia ser realizada. Jairo também deu uma versão diferente do da Monique, dizendo que ao chegar em casa por volta das 10 da manhã, ele encontrou a Monique, a empregada e uma assessora conversando e que a namorada tinha contado para a Rosângela o que tinha acontecido. E para deixar as coisas um pouco mais estranhas, no dia 1º de abril, data da reconstituição do crime cometido contra o Henry, a Monique e o Jairinho não compareceram. O Jairo e a Monique foram presos temporariamente no dia 8 de abril de 2021 por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas para combinar versões. No mesmo dia, a Polícia Civil contou que o casal, ao saber da chegada da polícia, tinha jogado os celulares pela janela. Em um dos dispositivos da Monique foi encontrado, através de um software, já que as conversas tinham sido excluídas do aparelho, uma conversa de fevereiro no qual a babá Tainá Ferreira relatava as queixas e machucados do Henry à mãe, inclusive que o menino tinha contado uma agressão no mesmo mês que tinha ficado mancando. E a babá também relatou que o Jairo ameaçava o Henry dizendo: "Eu vou te pegar, você está atrapalhando a vida da sua mãe." E foi divulgado também, gente, que houve omissão por parte da Monique, já que os depoimentos dados não condizem com a verdade. Além disso, o Ministério Público disse que a hipótese de acidente defendida pela Monique era impossível desde o início das investigações, porque ficou claro que o Henry ele foi assassinado com tortura e sem chance de defesa. De acordo com o delegado Henrique Damasceno, responsável pela investigação, foi o Jairinho que cometeu as agressões que mataram o garoto e a Monique foi conivente. Os 2 responderam por homicídio triplamente qualificado e tortura da criança, além de coação no curso do processo. Além das conversas registradas pela babá com a Monique no telefone dela, que falava sobre as agressões do Henry, o telefone celular do Jairinho também trouxe algumas revelações. Além da prisão, o político ligou para o governador Cláudio Castro horas após a morte do Henry e a conversa aconteceu antes da imprensa divulgar o caso, para contar sua versão e perguntar o que a polícia faria. O governador disse que caberia à polícia a investigação. Porém, segundo uma investigação sobre o conteúdo do aparelho telefônico, o político tentou acionar o governador do Rio de Janeiro em pelo menos
5 ocasiões, entre aspas. Ele pode ter ligado, mas não atendi. Fecha aspas. Foi o que declarou Castro, que não compareceu à Câmara de Vereadores do Rio para explicar a primeira ligação no curso do processo de cassação do mandato de Jairinho. Foi mostrado ainda que o ex-vereador usou seu poder e prestígio na tentativa de abafar o crime, acionando sua rede de políticos, de ex-namoradas e até o ex-prefeito Marcelo Crivella. Houve também um apagamento em massa de mensagens no celular relativas ao período do dia 8, que foi a madrugada da morte do Henry, até o dia 12 daquele mesmo mês. E a assistência de acusação do Leniel pediu à segunda vara criminal para que recuperasse essas mensagens, o que foi legalmente autorizado no dia 16 de novembro. Uma curiosidade sobre esse caso, gente, é que no dia 30 de junho de 2021, o mandato do Jairinho foi cassado, sendo que foi o primeiro vereador da história da Câmara Municipal Carioca a ter o mandato cassado por decisão dos seus pares. E a primeira audiência do caso Henry, em 6 de outubro, foi marcada pela terceira mudança de versão da babá Tainá. Em seu primeiro depoimento à polícia, ela descreveu a relação de Jairinho e Monique com Henry como harmoniosa. Só que ao vasculhar os celulares, como falei pra vocês, a polícia descobriu prints de conversas entre Monique e Tainá, onde ela narra em tempo real para Monique uma sessão de tortura de Jairinho contra o Henry. E devido à contradição, a Tainá foi indiciada pela polícia por falso testemunho. E 4 dias após a prisão de Jairinho e da Monique, em 12 de abril, a babá retornou à delegacia e modificou toda a sua versão, dizendo que o Henry havia sido agredido em pelo menos 3 ocasiões e que tanto Monique quanto a avó da criança, Rosângela Medeiros, souberam dos espancamentos. Na audiência do dia 6 de outubro, a Tainá mudou novamente a versão apresentada em juízo e declarou que jamais havia presenciado Jairinho bater no menino e acrescentou que se sentiu manipulada pela Monique. Só que assim, gente, além das conversas registradas com a Monique e parentes, onde relata as agressões que Henry sofria por parte do padrasto, a babá também gravou um vídeo que o garoto aparece mancando após sair do quarto onde estava trancado com o Jairinho. Outras 2 testemunhas-chave da acusação não compareceram no tribunal: a empregada Leila Matos, que trabalhava na casa do ex-vereador e da mãe de Henry, e a cabeleireira Tereza Cristina dos Santos, que viu a criança relatar as agressões em uma chamada de vídeo em fevereiro, enquanto a mãe estava no salão de beleza. A última atualização desse caso é que o Jairinho está preso, ele é o principal responsável pelo caso, segundo a polícia. A Monique foi presa, ela estava cumprindo prisão domiciliar e teve uma mudança nessa parte, na situação dela. A Justiça do Rio determinou que a Monique volte para a cadeia. A Monique estava em uma residência sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica e para conseguir essa prisão domiciliar, a defesa da Monique disse que ela estava sofrendo ameaças dentro do presídio, mas para os desembargadores isso não é motivo e nem justificativa. O pai do Henry, o engenheiro Leniel Borel, comemorou a aprovação do projeto de lei que aumenta a pena em casos de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. O projeto foi apelidado de Lei Henry Borel, uma vez que ganhou força diante da repercussão da morte do menino. O Leniel disse, abre aspas, "Meu filho pagou um alto preço para que chegássemos a esse dia tão importante na luta por justiça por todas as crianças do Brasil. Uma grande vitória, assim como a Lei Maria da Penha foi para todas as mulheres." Fecha aspas. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse caso, o que vocês acham também, o que vai acontecer daqui pra frente, porque todos os dias tem atualizações novas. Não se esqueçam de deixar o like, vai me ajudar muito, e se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!